No meu grupo, vai falar sobre o movimento vanguardista europeu do dadaísmo. Eu vou falar sobre o contexto histórico. Primeiramente, o dadaísmo surgiu no início do século XX, em Zurique, na Suíça, durante a Primeira Guerra Mundial, com o intuito de questionar, contestar e protestar os valores culturais e arte acadêmica. Naquela época, início do século XX, havia um clima de tensão entre as potências europeias, virada pela política de expansão neocolonialista, o que causara o sentimento de nacionalismo entre as nações europeias e uma maior corrida armamentista e um desenvolvimento tecnológico, o que foi ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Nesse contexto, alguns artistas mostraram descrentes da civilização e do progresso social do início do século, que contrastava com aquele conflito armado que estava acontecendo. Então, esses artistas, munidos de um espírito anarquista e questionador, criaram um movimento vanguardista, no caso, o dadaísmo. Oi, gente! Agora eu vou falar sobre algumas das características do dadaísmo. Bem, a sua proposta era uma proposta mais trabalhada na espontaneidade, tendo como base a irracionalidade, a ironia e a ideia de liberdade. Seu objetivo principal era chocar a burguesia da época e realmente criticar ao modelo tradicionalista de arte, a guerra e o sistema da época. Por isso, suas características são bem marcantes, como, por exemplo, o rompimento do modelo clássico, a espontaneidade e a improvisação, o caráter irônico, radical e destrutivo, e realmente a crítica, como eu falei antes, ao capitalismo e ao comunismo. Oi, gente, Helene aqui. Bom, seguindo a linha de pensamento dos meus colegas anteriores, vou estar apresentando para vocês também um pouco mais sobre o dadaísmo. Vou apresentar para vocês as principais obras. Bom, vou começar apresentando para vocês a Roda, de Marcel Duchamp, que era um pintor e escultor francês. A segunda obra que eu vou trazer para vocês também é do francês Marcel Duchamp. Ela é dada como fonte, e ela foi feita em 1917. Nesse mesmo ano, 1917, o pintor e poeta Francis Picabia publicou a sua obra, Desfile Amoroso. Esse Francis Picabia, ele era da França. Aqui eu quero ressaltar de um adendo de tamanha influência da Europa no dadaísmo. A quarta obra que eu vou trazer para vocês, Dada Red, ela foi feita pela Sophie Tauber em 1920. Sophie Tauber era uma suíça e artista. Um ano após isso, o pintor e fotógrafo Man Ray, ele publicou a sua obra, dada o nome de Cadeal, em 1921. Uma década depois, em 1931, foi publicado A Inferioridade de Deus, por Paulo Carvalho, um artista brasileiro. E cá entre nós, como não trazer Bom, e minha parte fica por aqui. Continue acompanhando os próximos alunos a apresentarem partes essa incrível obra de arte que é o dadaísmo. Até mais, gente! Meu nome é Ana Sofia e eu vou falar sobre alguns artistas do movimento dadaísta. Vou começar pela Hannah Roche, que foi uma artista alemã muito importante para o movimento dadaísta e precursora da fotomontagem. A Hannah nasceu na cidade de Gotha, na Alemanha, em 1889 e em 1912 ela foi estudar no Colégio de Artes de Berlim e ficou lá até 1914. Depois disso, ela foi para o Instituto Nacional do Museu de Arte e Ofícios, onde teve seu primeiro contato com o dadaísmo a partir de seu relacionamento com o artista Hal Haussmann. As obras de Hannah, elas buscam trazer uma crítica, um questionamento sobre o papel da mulher na sociedade e na arte também, assim como a sua objetificação. As obras da Hannah são feitas a partir de recortes de revistas, artigos, jornais, tudo isso com a intenção de criticar a cultura de massa e a política também, como ataques críticas políticas. Tudo isso em meio à ascensão do nazismo na Alemanha. Agora eu vou falar um pouco sobre o artista francês Marcel Duchamp, que é considerado um dos precursores do dadaísmo e o criador do conceito de ready-made. Marcel Duchamp nasceu na cidade de Blainville-Crevon, na França, em 1887. Ele começou a pintar muito cedo, apenas com 14 anos, e aos seus 17 se mudou para Paris com seus irmãos para estudar na Academia Julian, que é uma academia muito renomada de arte.
E desde aí, logo cedo, ele já começou a fazer algumas exposições de arte. Ele começou pintando com algum estilo mais surrealista. E a ligação dele com o dadaísmo só começou em 1916, quando ele se mudou para Nova York. E lá em Nova York ele teve contato com os dadaístas estadunidenses. E foi nesse contexto, quando ele vivia em Nova York, teve esse contato com o dadaísmo, que ele criou a famosa obra dele, A Fonte, em 1917. Como eu já disse, o Duchamp foi responsável pela criação dos ready-mades, que se tratam de objetos do cotidiano, banais, que a princípio não têm valor para a arte, onde ele esvazia a função prática deles, como por exemplo a fonte, que é um mictório, e a partir daí ele tenta trazer um conceito de arte diferente, tentando vencer uma arte retilínea, já que as obras dele têm que ter esse contato com o público. Outro artista muito importante para o movimento dadaísta é o poeta Tristan Tzara. Tristan, ele é um refugiado judeu que se instalou em Zurique, na Suíça, e lá na Suíça, junto com outros refugiados, ele iniciou o movimento artístico que é o dadaísmo. Para ele, nas suas obras, ele explorava o caráter arbitrário da poesia, da linguagem e a subversão da lógica. Então, os poemas dele não eram algo que fazia muito sentido. Para ele, o importante não era isso, não era fazer sentido em si, sim a linguagem poética. Outra coisa que ele valorizava muito em suas obras era o acaso. Tanto que na receita para fazer um poema dadaísta, que é uma das obras muito famosas dele, ele praticamente descreve que você pega um artigo, um jornal, alguma coisa do tamanho que você quer que seja o poema, corta palavra por palavra, coloca num saco, chacoalha, tira as palavras e vai escrevendo conforme a ordem que as palavras são tiradas. Então, para ele, essa é a ideia de um poema, de uma obra literária. Algo mais do acaso e que o sentido, fazer sentido, não é tão importante assim. Movimento literário e artístico iniciado em 1916, que em geral é baseado no irracional, no absurdo e no espontâneo, entre outros direitos, eliminando a relação entre o pensamento e a expressão do desenho. Busca encontrar a liberdade absoluta, a supremacia do imediato, causa acima da ordem, violação das fronteiras da arte e da vida e eternidade dos princípios universais e abstratos. Oi, eu sou a Manu e eu vim falar sobre o fim do dadaísmo. Sim, o dadaísmo teve um fim, que foi em torno de 1921 e 1922, porque Tristan Tzar, que foi um poeta, ele fez uma palestra dizendo que, assim como tudo na vida, o dadaísmo também era inútil. E em 1924, ele se converteu em surrealismo pelo manifesto de André Breton, que foi esse carinha aqui, que também era poeta.